Amados, fiquemos de pé nesse momento. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Amém? Essa é a segunda semana que nós estamos lidando com esse texto, mas o assunto é outro, né? Mas o texto é o mesmo. Efésios, capítulo 2, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Meus queridos, olha só que coisa. Hoje nós vamos falar da quarta sola, né? Das 5 solas da Reforma Protestante. Hoje nós vamos falar de uma sola chamada sola gratia. Ou seja, irmãos, somente a graça. E a graça, meus queridos, ela é um tema bastante controvertido. Não pelo assunto em si, mas porque as pessoas o entendem errado. Amém, irmãos? Amém. Olha só, meus queridos, as pessoas entendem errado porque não conseguem compreender uma graça tão fácil, não é? Como assim, pastor? Graça fácil, Jesus morreu por nossos pecados? Sim, meu irmão. Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas nós não precisamos pagar preço nenhum, justamente por causa disso, porque Cristo morreu em nosso lugar. Amém, queridos? E as pessoas não conseguem compreender. Como é que eu posso ser salvo sem fazer nada? Não é assim, irmãos? E olha só, meus queridos, a graça, ela é peculiar ao cristianismo, ou seja, só no cristianismo você vai encontrar esse conceito de graça, porque em todos os outros sistemas religiosos não há graça. Sabe o que é, meu irmão? Há o esforço pelas obras, ou a salvação pelas obras. Todas as outras religiões são assim. Tanto é, meu irmão, que elas conseguem deixar as pessoas manipuladas, né, pela sua doutrina, justamente por isso, por mantê-las presas àquele sistema. Porque se saírem daquele sistema, se deixar de fazer alguma coisa que o seu líder lhe pede, elas perderão a salvação. Olha que coisa, né, irmãos? Então a graça, esse conceito, você só vai encontrar no cristianismo. Amém, queridos? E olha só, nós sabemos que a Igreja Católica, ela é dita uma religião cristã, mas ela tem um conceito um tanto quanto estranho concernente à graça. E foi justamente esse conceito estranho que fez com que Martinho Lutero desse esse brado, né? Sola gratia, ou seja, somente a graça. Amém, irmãos? Olha só, os católicos romanos, eles confessam de fato que Jesus morreu pelos nossos pecados. Amém, irmãos? Eles, se você chegar para um católico e dizer: ei, você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Ele vai dizer: sim, eu creio. E aí você pode até dizer: puxa, eles parecem com os evangélicos. Mas só que não, irmãos. Eles diferem de nós em uma coisa, sabe o que, irmãos? Que para eles é necessário que o homem coopere com Deus para a salvação. Jesus morreu pelos pecados, mas a salvação ela só é completa quando o homem esforça-se para isso. Ou seja, irmãos, ele precisa, como nós vimos na semana passada, ele precisa também dos sacramentos. Precisa estar na igreja, ser batizado na igreja, precisa receber Maria, não é? Precisa também receber o Papa. Então, irmãos, são todos esses esforços, fazer boas obras, né? Então, esse esforço, coadunado com o esforço de Deus, aí gera-se a salvação. Os irmãos entendem, irmãos? Só que a Bíblia diz, meu irmão, que a salvação ela vem única e exclusivamente de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Para a Igreja Católica, né? Desde a Idade Média até o dia de hoje, o homem tem que cooperar com a salvação, quer dizer uma sinergia. Sinergia quer dizer uma cooperação mútua, um esforço mútuo, né, irmãos? Então, para eles, uma sinergia. Para a Bíblia e para nós, é uma monergia. Vem apenas de Deus para nós. Você pode dizer glória a Deus? Glória. Então, veja só, irmãos, é por isso que eles não têm certeza da salvação. Amém, irmãos? Você já ouviu alguém dizer assim: você é salvo? Você pergunta para alguém e ele vai dizer assim: eu não sei. Quem sabe é Deus. Quem já viu isso aqui? Não é? Não sei, quem sabe é Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque eles não sabem dizer se a quantidade de obras que eles estão fazendo é suficiente para a sua salvação. Os irmãos entendem isso, irmãos? Eles não sabem dizer se o que eles estão fazendo realmente é suficiente
para a salvação. É por isso que eles não têm certeza da salvação. Amém, amados? Amém. Olha só, eles morrem na esperança de serem salvos. Eles não morrem na certeza de que são salvos. Um crente fiel à palavra de Deus, eu estou falando de crente fiel à palavra de Deus, este morre certo de que vai para o céu. Amém, irmãos? Porque a promessa de Deus está na Bíblia. Mas, meus queridos, os outros não, né? Eles morrem na esperança. Vou ver, né? Chegar lá, talvez sim, talvez não. Olha só, meus queridos, na época que eu estava no seminário, eu vi um documentário sobre essa igreja. Hoje em dia a matéria mudou, né? Religiões comparadas, para não dar problema com a justiça. Antigamente era seitas heresias, né? Antigamente era mais lapada, agora é religiões comparadas. Mas enfim, nessa cadeira eu vi um documentário que retratava essa igreja e fizeram lá na Inglaterra uma pesquisa com 100 sacerdotes católicos. Desses 100, sabe quantos disseram essa frase? Quando você morrer, você estará salvo. E eles disseram assim, não sei, Deus é que sabe. Sabe quantos dos 100? 93 daqueles sacerdotes disseram, de fato, eu não tenho certeza. Quando chegar lá, né, aí sim eu vou saber se sou salvo ou não. Ou seja, uma grande parcela deles não tem certeza da salvação. Amém, queridos? Amém. E Lutero, meus queridos, como ele era um homem atormentado pelos seus pecados, ele foi um homem que procurou de todos os jeitos se livrar dos seus pecados. Ele fazia, né, eu já falei para os irmãos aqui, ele fazia jejuns, ele fazia mutilação do seu corpo, ele dormia no chão, ele subia as escadas de joelhos, ele fazia peregrinações, ele fazia tudo isso para se sentir salvo, para se sentir livre dos seus pecados, mas não conseguia. Agora, um dia, meus queridos, quando ele acha uma Bíblia, né, na Universidade de Worms, quando ele acha uma Bíblia acorrentada, né, numa mesa, e ele começa a ler, Deus o leva para Romanos, e lá ele lê Romanos capítulo 1, versículo 17, ele entende só a graça. O homem é salvo não pelos seus esforços, mas sim pela graça. Foi isso que o levou, meu irmão, a dar esse brado, somente a graça. Amém, queridos? Aí eu pergunto a você, será, meu irmão, que hoje está diferente? Estou falando concernente a essa questão de cooperar com Deus na salvação, meu irmão. Infelizmente, 502 anos depois da reforma, depois que Lutero disse, é só a graça, existe ainda evangélicos que creem igual aos católicos. Como? Não tem certeza da salvação. Amém, queridos? Amém. Amém, amados? Amém. É uma triste verdade. Existem muitos evangélicos que, apesar de ter a Bíblia na mão, alguns deles até leem, mas não têm certeza da salvação. Diz a mesma coisa. Quando morrer, aí é que eu vou ver se você salva. Amém, amados? Então vejam, meus queridos, eles também acreditam, muitos deles, que cooperam com a salvação. Amém, queridos? Amém. Amém. Está entendendo, irmãos? Amém. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Esse estudo está sendo interessante para você? Amém. Amém, irmãos? Está sendo interessante? Fica acordado, meu irmão. Amém, queridos? Amém. Abra seus olhos, ouça o que Deus está falando pela sua palavra. Amém, amados? Amém. Então veja só. Muitos evangélicos hoje já acreditam que cooperam também com a salvação. É por isso que muitos deles participam, né, de campanhas, porque acham que se perder a campanha, de repente pode perder a salvação. Amém, queridos? Muitos outros acham que, não, mas eu fui quem escolhi a Cristo, então sou eu que vou atrás dele, sou eu que, né, busco a minha salvação. Meus amados, a situação hoje está precária no meio evangélico. Os irmãos entendem isso, meus queridos? Amém. Então, meu irmão, é por isso que este assunto da graça, ele é vital para nós estudarmos hoje. O que de fato é a graça? Amém, meu irmão? O que de fato é a graça? Será que ela é importante, sim ou não? Então, meus amados, hoje nós vamos ver esse assunto da graça para entender o que estava na mente dos reformadores quando eles diziam a salvação é somente pela graça. E para nós iniciarmos, meus amados, nós temos que primeiro definir o que é graça. Você sabe o que é graça? Pergunta ao seu irmão assim, para ver se ela fala, meu irmão, o que é graça? Você sabe o que é graça? Meus queridos, a graça, né, é algo muito comum falado entre nós. A graça é um favor imerecido, ou seja, é algo que eu não mereço, mas recebo.
Amém, irmãos? Então, se existem 3 pessoas e essas 3 pessoas não merecem um presente meu e eu escolhi um deles para dar este presente, isso é graça. Amém, irmãos? Agora, se os 3 merecem e eu escolho só um, aí isso aí não é graça, isso é acepção. Os irmãos entendem, irmãos? Amém. Aí eu fiz uma escolha ao meu bel prazer, né, levando em consideração aquilo que eu tinha entre os 3, o que eu achava melhor, eu dei o presente. Mas quando 3 pessoas não merecem e eu escolho um desses, meu irmão, isso é graça. Os irmãos entendem? Amém. Os outros 2 não podem dizer, poxa vida, por que ele escolheu aquele e não a mim? Meu irmão, se nenhum dos 3 mereciam, digamos assim, aquele presente, então, meu irmão, aquele presente que eu dei é graça. Amém, queridos? Amém. Nós merecíamos a morte, meus queridos. Por isso que a Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós merecíamos. Olha só o que diz Romanos capítulo 6, versículo 23. É um texto importantíssimo, poderoso para nós. Amém, amados? Amém. Diz assim a palavra de Deus: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós merecemos a morte porque nós estávamos mortos, não é, pelos nossos pecados. Desde Adão, meus queridos, o homem já nasce morto em delitos e pecados. Então o homem já nasce morto. Olha só que coisa. Né? O próprio Martinho Lutero escreveu um livro, ele está até disponível gratuitamente na internet, chamado assim, Nascido Escravo. O homem já nasce escravo da morte, já nasce escravo do pecado. Os irmãos entendem isso, irmãos? Amém. Quando Deus disse para Adão, Adão, se um dia você comer dessa fruta, certamente morrerás. Uma vez eu conversei com alguém falando da palavra de Deus, e essa pessoa não era cristão, logicamente, disse assim, a palavra de Deus é mentirosa. Eu disse, por quê? Ele disse, porque Deus falou para Adão, quando você comer, você vai morrer. E ele não morreu. E eu tive que rir na cara dele, né? Diante dele, e dizer assim, meu irmão, você está tremendamente enganado. Ele morreu, e morreu 2 vezes. Como assim morreu 2 vezes? Morreu espiritualmente, porque ele afastou-se de Deus. A pior morte foi espiritual, e a partir daquele momento ele passou a morrer, porque o homem foi criado para viver eternamente. Quem sabia disso aqui, meu irmão? A ciência já viu, já comprovou que o homem, tudo que há no homem, não é, foi feito para que o homem vivesse eternamente, mas por causa do pecado, meu irmão, veio a morte. A partir daquele momento ele veio, começou a morrer, ele veio a ficar morrendo. Os irmãos entendem, irmãos? E no fim, se não me falha a memória, 400 e poucos anos depois, de fato, ele morreu, porque Deus cumpriu a sua palavra. Amém, queridos? Então nós estávamos mortos em pecados, merecíamos a morte, mas Deus, em seu Filho, nos concedeu a salvação. Olha que coisa, meu irmão! Nós não merecíamos, porque todos nós somos pecadores e não deixamos de ser, mas Jesus, ele se deu por nós. Diga glória a Deus. Ele é um presente de Deus para nós. Diga assim, Jesus é um presente de Deus. Jesus é um presente de Deus. Olha só o que diz o texto que nós lemos nessa noite. Isso não vem de vós, é? Dom de Deus. É dom de Deus, irmão. Dom é um presente. Cristo foi dado como presente para você. Cristo foi dado como presente para mim. Ou seja, meu irmão, nós não merecíamos. Eu estou ressaltando isso, falando muitas vezes para ficar bem gravado na sua mente. Nós não merecíamos, mas o próprio Deus, olha que coisa, meu irmão, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, decidiu morrer por nós. Ele veio como presente para nós. Irmãos, e se há um presente quando ele é dado, ele não pode ser cobrado. Não é, irmãos? Porque se eu der e cobrar, não foi um presente, né, meu irmão? Foi uma troca, não é? Ou talvez até um salário. Você fez um trabalho para mim, então eu lhe dou alguma coisa e isso é um salário, um pagamento. Não é assim, irmãos? Mas a Bíblia diz que o pagamento que nós deveríamos receber é a morte. Mas a Bíblia diz para nós que nós recebemos, pelo contrário, um presente de Deus. E esse presente não é devido. Amém, irmãos? Devido que eu digo assim, não é um salário, não foi dado em troca de nada para nós. Capítulo 2, versículo 9 de Efésios,
O versículo seguinte diz assim, o finalzinho: não pelas obras, para que ninguém se glorie. O homem não é salvo pelo aquilo que ele faz, mas ele é salvo pelo aquilo que Jesus fez por nós. Inclusive eu li nas redes sociais hoje uma coisa muito interessante, dizendo que as religiões se alegram pelo aquilo que fazem. Né? O homem nas religiões se alegra pelo aquilo que faz, mas o cristão verdadeiro se alegra por aquilo que Cristo fez por ele. Amém, queridos? Então é tremendo, irmãos. Então olha só, irmãos, alguns hoje acreditam que a graça ela é devida, não é? Alguns agem como se a graça fosse devida a nós. Os irmãos entendem isso, irmãos? Sim ou não, igreja? Sim. Algumas pessoas hoje agem como se merecessem a salvação. Eu sou tão bonzinho, eu não fumo, eu não bebo, eu não falo de ninguém, eu não entro em confusão, não é? Está quase com a auréola na cabeça e com as asas nas costas. O cara é tão bonzinho. Meu irmão, ainda que o homem não faça nenhuma dessas coisas, e tem gente que é assim, mas mesmo assim ele é mau. Diz a palavra de Deus, Gênesis capítulo 6, versículo 5, o coração do homem é mau continuamente. Lá em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo fala veementemente: não há nada de bom dentro de mim. Não é assim que ele diz, irmãos? Então o homem, meus queridos, naturalmente ele é mau, naturalmente ele é pecador. Então, meus queridos, essas pessoas que acham que merecem a salvação, não é? Eu já vi até pessoas dizer assim: não, tem um lugarzinho lá no céu para mim, porque eu não bebo, não fumo, não me prostituo, tem um lugarzinho no céu. Meu irmão, a salvação não é devida. Outras pessoas acham, meus queridos, que conseguem pagar a salvação com as suas dádivas, né? As pessoas, tem um livro muito interessante, esqueci agora o nome do autor, me parece que o sobrenome dele é Pirajá. Uma coisa assim, um nome bem estranho. É um pastor batista, ele escreveu um livro chamado Religião. O nome do livro é só esse, a capa é preta, bem interessante. Depois eu vou contar uma história muito interessante. Eu estava com esse livro dentro de um ônibus, o cara pensou que eu era satanista, só Jesus, que a capa é bem estranha. Então, meus queridos, esse homem nesse livro, esse pastor, ele escreve uma coisa muito interessante. Tem pessoas que vivem o evangelho da camisa suada. Sabe o que é o evangelho da camisa suada, meu irmão? O evangelho da camisa suada é aquele que se esforça, vai, sabe, entra nas coisas, né, se intromete em tudo, porque acha que com isso está ganhando a salvação, está pagando a sua salvação. Outros acham que com o dízimo ele paga a salvação. Não é assim, meu irmão? Outros acham que porque deu alguma coisa à igreja, uma dádiva, e Deus vai olhar melhor para ele. É por isso, irmãos, tem tantas pessoas no mundo, né, que ofertam para a igreja, não só evangélica, mas de outras religiões também, porque acha que está comprando o favor de Deus. Meu irmão, se assim fosse, o nosso Deus seria um empresário. Você está entendendo, meu irmão? Mas o nosso Deus não é empresário, o nosso Deus é rei eternamente. Ele é justo e santo, 3 vezes santo. Amém. E com ele, meu irmão, não existe dinheiro, nem status, nem certificado, diploma, não existe status diante dele. O que existe simplesmente é a vontade soberana do nosso Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então, para que nós não ficamos confundidos com essa questão da graça, porque eu já falei que muitos se confundem e acabam até pregando heresia sobre a graça, nós não fiquemos confundidos. Nós temos que entender que a dividida em 2 categorias. Amém, irmãos? Amém. Quantas categorias? Duas categorias. A primeira é a graça comum. É o que, irmãos? A graça comum. A graça comum. A graça comum, irmãos, é a graça pelo qual Deus abençoa todos os graças, as bênçãos aos homens, a todos eles, indistintamente. Amém, irmãos? Por exemplo, quando Deus quer abençoar, ele manda a chuva e a colheita é perfeita para justos e para injustos. Não é assim, irmãos? Quando Deus está dentro da sua vontade, ele sopra um vento maravilhoso, o calor está terrível, o vento vem, aí refrigera tanto o justo quanto o injusto. Isso é graça comum. E olha só, meu irmão, tem um texto na Bíblia que Jesus fala sobre a graça comum. Mateus capítulo 5, versículo 45. Neste texto, Mateus capítulo 5, versículo 45, Jesus ele fala, meu irmão, que há bênçãos que vêm tanto para justos quanto para injustos. Isso é a graça comum. Olha só o que aqui diz a palavra de Deus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos
e injustos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Isso é graça comum. Deus abençoa nesse sentido a todo mundo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra aqui comum significa aquilo que é separado, que não é que é para todo mundo, né? É uma coisa que é de igual modo para todos, e não no sentido específico, né? Que só é para alguns, para os eleitos. Mas a graça comum é para todo mundo, amém, irmãos? Amém. Agora, alguns se perguntam, e por que Deus dá essa graça comum para todo mundo? Por que Deus dá essa graça comum para todo mundo? Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus é amor. A essência dele é amor. Amém, queridos? Então ele abençoa tanto a justos quanto a injustos, né? Às vezes, irmãos, até os injustos são até, olhando por esse parâmetro, né, de bênçãos materiais assim, os justos, muitas vezes, passam por privações, e os injustos, às vezes, passam até por situações melhores do que o justo. É assim, irmãos? Mas é a graça de Deus. Amém, amados? Eu só quero abrir um parênteses aqui e dizer para você que algumas pessoas acham que a bênção de Deus tem a ver com coisas materiais. Né, irmãos? Algumas pessoas acham que a bênção de Deus tem a ver com coisas materiais. Geralmente a gente vê, o cara tem um carro novo, né? Mora numa casa boa, só vive saindo toda semana para o restaurante, levando a família para viajar. Esse camarada é muito abençoado. Mas será mesmo, irmão? Será mesmo? Porque olha só, meus queridos, políticos que estão aí, entra e sai da cadeia, uns entram, outros saem, né? Tá mais saindo do que entrando, né? Esses também têm muito dinheiro. Eu pergunto, esses camaradas são abençoados, irmão? De jeito nenhum. Sabe o que é a bênção real de Deus, meu irmão? É você ter a salvação, é ter intimidade com Ele. Você não pode ter um centavo no bolso, mas você tem intimidade com o Senhor. E sabe de uma coisa, de necessidade você não morre, você não vai passar necessidades, porque é bíblico, as suas necessidades, todas elas serão supridas pelo Rei da Glória. E olha só, meu irmão, Jesus escolhe pessoas para abençoar também com coisas materiais, mas não é para todo mundo e nem de qualquer jeito. Pela graça dele, ele escolhe. Agora, você quer ser abençoado também, meu irmão, com coisas materiais? Então estude, amém, se forme, busque um bom emprego, vá correndo atrás disso e a bênção vai estar acompanhando você. Porque a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio que as bênçãos correm atrás daqueles que são fiéis. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas vamos a falar da graça. Deus dá a graça comum a todos porque Ele é amor. Então, irmãos, a graça categorias. Qual é a primeira, irmãos? Graça comum. Diga assim, a graça comum. A graça comum. Mas existe a graça especial, a graça salvadora. Aleluia. E essa, Glória a Deus. irmãos, a graça especial, ela é o favor imerecido de Deus. Amém? Ela emana da cruz e nos torna filhos de Deus. Olha que coisa, irmãos. Ela emana da cruz e nos torna filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12, é o versículo mais profundo. Nós sermos transformados filhos de Deus. Antes, a Bíblia diz que nós éramos filhos da ira, né? Fala até de filhos da potestade do ar. Olha que... né? Mas, uma vez que Cristo nos escolheu e nós recebemos esse sacrifício dele, nós fomos transformados filhos de Deus. Diz assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Isso é a graça especial e salvadora. E essa nem todo mundo tem, só os escolhidos de Deus, só aqueles a quem Ele chama. Diga glória a Deus, porque Deus decidiu chamar você. Não sei porquê, não sei qual foi o critério dele, mas Ele escolheu a mim e a você, meu irmão. E Ele disse, essa é filha minha, esse é filho meu. Então, meu irmão, essa é a graça especial. Que coisa tremenda e profunda. Não é assim, irmãos? Olha só, meus queridos, a graça, ela é manifesta em Jesus e nos faz nascer de novo. Não é? É aquele texto famoso de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo. Não há humana que possa fazer isso pelo homem. As instituições humanas podem mudar o homem por fora. Não é assim, irmãos? As instituições humanas podem até fazer com que o homem fale bem, não é? Ou talvez até dê saúde ao homem, dê educação. Mas uma coisa ele não pode, é mudar, de fato, a essência do homem.
transformá-lo e fazê-lo nascer de novo. Mas só Deus pode fazer isso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Olha que coisa, meu irmão. Isso é graça salvadora. Quando Deus escolhe alguém, Ele transforma essa pessoa. Amém, queridos? Amém. Ah, pastor, mas eu conheço tanto crente mudando, tanto crente que não é crente. Sabe por quê, meu irmão? Não nasceu de novo. Amém, queridos? Amém. Eu não vou dizer que ele não seja o escolhido, mas até então ele não nasceu de novo. Até então a graça regeneradora ainda não foi derramada sobre ele. Ele ouviu a mensagem do Evangelho, achou até interessante estar na igreja, mas ainda não nasceu de novo. É necessário nascer de novo. Aleluia. Para poder ver o reino de Deus. Deus. Jesus falou lá em João capítulo 3, né? Aqueles que não nasceram de novo não podem nem ver o reino de Deus. Olha que coisa, né? Quanto mais estar dentro dele, só está dentro do reino quem nasceu de novo, irmãos. Então veja só, já que a nossa natureza ela foi corrompida pelo pecado, né? Deus em Cristo concede um novo nascimento. Isso é coisa tremenda, irmão. Só Deus pode fazer isso, amém? E olha só, meu irmão, a graça de Deus nos concede a liberdade do pecado. Eu falei no início que todos os homens já nascem escravos. Não é, irmãos? Todos os homens já nascem escravos. Todos os homens já nascem mortos em pecado. Mas pelo sacrifício de Cristo, o homem, ele é livre do pecado. Olha que coisa, irmão. Romanos capítulo 6, versículo 14. Romanos capítulo 6, versículo 14. Nós, depois que recebemos Cristo como Salvador, podemos dizer não ao pecado. Olha só o que aqui diz o texto da palavra de Deus. Porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Meus queridos, quando um homem recebe Jesus como Salvador, ele continua sendo pecador. Aqui e ali ele vai cometer falhas e cometer pecados. Porém, o pecado já não domina. Ele agora pode dizer não, porque Cristo ele quebrou, né, esse jugo que tinha sobre o homem, o jugo de pecado. Amém, queridos? O homem, de fato, ele continua sendo pecador, porque o apóstolo João disse lá na sua epístola, primeira epístola, aquele que diz que não tem pecado faz Deus de mentiroso, ou seja, já está pecando. Amém? Todos nós temos pecado, não é? Mas só que o pecado já não nos domina. Antes, meu irmão, o pecado nos dominava de uma maneira que nós gostávamos do pecado, elogiávamos quem pecava e corríamos atrás do pecado. Mas hoje não, meu irmão. Nós podemos até pecar, mas a nossa natureza é outra. A gente não ama o pecado, a gente pode pecar, mas as lágrimas correm e não é de arrependimento e a gente tenta nunca mais fazer o mesmo pecado, porque a natureza mudou. Amém, querido? Se um crente gosta de estar no pecado, corre atrás, meu irmão, repense o seu cristianismo, porque um crente lavado, nascido de novo, ele não ama o pecado. Amém? Ele ama a presença de Deus, ele ama a graça de Deus. Amém, queridos? E como é que Cristo, ele aplica a graça em nós? Como é que Cristo aplica a salvação no homem? Eu vou falar de algo aqui, irmãos, que na teologia a gente vê como ordem salutis, ou a ordem da salvação, a ordem da salvação. Isso é muito interessante e muito importante para você, porque existem muitas maneiras de ver essa ordem da salvação e algumas delas são bem equivocadas. E eu vou passar para você a ordem bíblica. Então fica acordado aí, meu irmão, presta bem atenção para que você lá na frente não venha de fato a ficar enrolado nisso. Amém, queridos? Amém. Então eu vou passar aqui a salvação na ordem correta, apesar disso acontecer instantaneamente dentro do homem, mas é nessa ordem, amém? Primeiro ao chamado do Evangelho. Ao que, irmãos? Chamado do Evangelho. Chamado do Evangelho, através da palavra de Deus, que pode ser através de um hino, pode ser através de uma conversa e, com certeza, através da pregação do Evangelho, seja de um pastor ou de alguém determinado para isso. É a chamada do Evangelho. Alguém só pode vir o Evangelho se ouvir o que, irmãos? Se ouvir o que, irmãos? A palavra de Cristo. Se ouvir a palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, amém?
Depois que o homem ouve a palavra de Deus e ela cai no seu coração, a regeneração. O que, irmãos? Regeneração. Poxa, pastor, peraí, mas eu ouvi dizer que a regeneração vinha depois. É por isso que você tem que ficar ligado no que nós estamos falando, porque isso é importante para você. Sabe por quê, meu irmão? O homem tem que primeiro nascer de novo para poder, de fato, receber a conversão. Amém, queridos? Amém. Porque quando o homem ele está em pecado, ele está o quê, meu irmão? Diga assim, ele está morto. Ele está morto. E o morto pode fazer o quê, irmãos? Nada. O preso pode fazer o quê? Nada. Está preso. Então Jesus o faz nascer de novo, para que depois venha a conversão. Venha o quê, irmãos? A conversão. Então o homem primeiro, ele ouve o evangelho, depois aquele evangelho gera uma fé nele, a fé que gera um novo nascimento, e logo depois vem a conversão, que é quando ele decide de fato deixar os seus caminhos por causa da fé que foi gerada nele pela regeneração. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pela palavra de Deus. E logo em seguida, meus queridos, vem a justificação. Vem o quê, irmão? Justificação. E o que é a justificação? É uma declaração divina que olha para o homem e diz assim: este homem está justificado pelo sangue de Jesus. Ou seja, irmãos, todos os pecados são apagados, são esquecidos, e o homem torna-se uma nova criatura, torna-se de fato sem pecado. Nesse sentido, os irmãos entenderam, irmãos? Porque o justo juiz decretou como se o homem estivesse livre, e ele está livre. Amém, amados? É como se o homem ele cometeu, digamos assim, um terrível assassinato e merecesse a morte, e ele estava pronto para morrer. Mas o advogado daquele homem disse assim: não, deixa ele livre, porque eu vou morrer em seu lugar. E o juiz bate o martelo e diz: a partir de hoje, aquele homem não cometeu delito algum, ele não matou ninguém, o advogado morrerá. Os irmãos entendem isso, irmãos? Foi assim que aconteceu com Jesus. Jesus foi declarado, culpado em nosso lugar. E aí veio a justificação. Diga glória a Deus. Logo em seguida vem a adoção, meu irmão, quando Cristo nos adota como seus filhos. Depois ele nos declara santo. Ele declara o quê, irmãos? Santo. Ele declara um homem santo, porque a partir de então o pecado já não tem mais poder sobre nós. E por fim, meu irmão, a glorificação. O quê, irmãos? A glorificação. Quando o homem chega lá na glória, seja por meio da morte, ou seja, no arrebatamento que acontecerá, ou no final de todas as coisas, quando nós chegarmos diante de Deus, ele vai nos glorificar. Diga glória a Deus, irmãos. Essa ordem da salvação que eu falei para os irmãos, ela não tem nenhuma influência humana. Diga glória a Deus. Não tem participação humana nenhuma. É só um monergismo. Ou seja, meu irmão, é só Deus trabalhando em nosso favor. É só Deus, meu irmão, que declara o homem dessa forma, salvo em Cristo. Amém, amados? Amém. Então, para concluir, meus queridos, nós merecemos a morte por causa do pecado, mas pela sua infinita misericórdia, Deus nos deu a vida pelo sangue de Jesus, que foi o preço pelo nosso pecado, pago não ao diabo, mas à justiça do próprio Deus. Porque como justo juiz, o pecado tinha que ser pago, e o sangue tinha que ser pago pelo preço de sangue, preço mais alto, e um sangue perfeito. Então ele mesmo decidiu pagar o preço por nós, a sua própria justiça. Você pode dizer glória a Deus, irmão? Glória a Deus. Na salvação, meus queridos, não há cooperação entre o homem e Deus, como a Igreja Católica pensa. Amém, queridos? Amém. Não há cooperação entre o homem e Deus. É só Deus vindo e entregando esse presente ao homem. Amém, queridos? Amém. Porque a graça de Deus é tudo o que nós necessitamos. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Deus disse para Paulo assim: Paulo, a minha graça te basta. A graça de Deus é tudo que nós necessitamos. Amém, queridos? Amém. Todo o nosso relacionamento com Deus deve ter essa chancela. Nós não merecemos, mas Ele nos concedeu tudo. Amém? Amém. E em gratidão, meu irmão, nós devemos dedicar a Ele o dom da nossa vida. Amém, queridos? Amém. Em gratidão, nós devemos dar a Ele o dom da nossa vida. Porque nada do que nós façamos ou deixamos de fazer nos faz ser merecedores. Então nós trabalhamos para Ele
por gratidão. Amém, irmãos? Amém. E para nós concluirmos de fato, eu quero dar aqui uma pequena ilustração para você. Eu ainda tenho 5 minutos. E eu quero ler um texto para você. Abra sua Bíblia aí, 2 Samuel, capítulo 9, versículos 7 e 8. 2 Samuel, capítulo 9, versículos 7 e 8. Vai estar aí na tela, se você não quiser ler na sua Bíblia. E eu quero que você leia comigo, porque esse é o texto, irmãos, quando Davi decide abençoar a Mefibosete, filho de Jonatas. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. Nós devemos a graça. Começa a história de Davi abençoando Mefibosete. Amém, queridos? Amém. Sabe por quê? Porque pela lei natural daqueles dias, o filho do inimigo deveria também ser morto. Não é? Os irmãos sabem que Saul perseguiu Davi. Não foi assim, irmãos? Mas só que a Bíblia diz que Davi e Jonas tinham uma amizade sem igual. Eles se amavam como irmãos, né? Em Jeová, por assim dizer, né? Eles amavam como irmãos. E aí, meus queridos, quando Davi descobre que havia um filho de Jonatas ainda vivo, morando lá naquela terra de Lodebar, tem um hino pentecostal horrível. Eu odeio esse hino, mas eu conto a história todinha, né? Como é que é? Não, é. Davi chamou as irmãs. Meu Deus, não gosto muito não. Horrível. Não, nem canto. Pelo amor de Deus. Horrível. Mas enfim. Conta toda essa história, né? Sim. Então, quando ele soube que havia um filho de Jonatas ainda vivo, ele manda chamá-lo, coloca-o na mesa como nobre e diz: a partir de hoje eu vou restituir tudo o que você tinha e você vai comer da minha mesa. E olha só que coisa linda. Mefibosete sabia que não era digno daquilo. Sabe por quê, meu irmão? Ele disse assim: quem sou eu para você olhar um cão morto como eu? Olha só que coisa, né, irmãos? Então, a graça de Deus, ela exalta o Salvador e humilha o pecador. Vocês vão entender isso, irmãos? A graça de Deus exalta ele, a graça exalta Deus, mas humilha o pecador, porque nós, como pecadores, meu irmão, somos merecedores de morte. Amém, irmãos? Então, hoje, aqueles que vivem por aí, determinando, declarando, ordenando, não é um decreto, eu declaro, não é, meu irmão? Eu ordeno. Eles não entenderam a graça de Deus, meu irmão. Porque ninguém pode ordenar a Deus, nem decretar a Deus, não é? Não pode declarar a Deus coisa alguma, meu irmão. Porque nós não merecemos. Mas aqueles que dizem: eu sou como um cão, não é? Eu não mereço. Esses entenderam a graça de Deus. Amém. Porque nós não merecemos. Só, meus queridos, que deixa eu dizer para você, as mãos de Deus estão estendidas sobre esses. Não sobre aqueles que se acham os merecedores, mas sobre aqueles que se acham como um cão morto. Amém? Assim como Mefibosete. Então saiba de uma coisa, meu irmão. Deus vai te colocar na mesa dos nobres. Deus vai fazer você comer da mesa dele e vai restituir tudo o que é teu. Porque não pelo que você pode fazer, nem pelo que você é, mas pelo que pode fazer na tua vida. Então nós somos salvos, meu irmão, não pelos nossos méritos, e a salvação é somente pela graça. Então, meus queridos, que nós possamos fazer como os reformadores e dizer: somente a graça me salva. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. A sua vida.